Força e honra, guerreiro! Dando continuidade aos estudos da Lei 064 de 1990, o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Imbé. Essa aqui é a aula número 3 e estamos agora na parte final desta lei que com certeza virá a ser objeto de cobrança da sua prova. Então fique atento a cada artigo, a cada destaque, faça a sua leitura, faça seu resumo e também imagine os tipos de questões que poderão ser cobrados, pois com certeza pelo menos uma, duas ou quem sabe até mesmo 3 questões poderão vir nesta prova referentes a esta lei. Dando sequência então, já iniciamos os estudos aqui com um fato muito importante na vida do servidor público municipal, que é questões referentes à sua assistência à sua família também. O município providenciará para a efetiva inscrição dos seus servidores em instituição oficial de previdência social. Poderá firmar também convênio com o IP do Rio Grande do Sul, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, mesmo que preste serviços aos servidores públicos estaduais. É uma possibilidade que foi trazida pela Lei 064 e não uma obrigação. Eu não sei como funciona de fato neste momento no município, porém é uma possibilidade aberta pela legislação. Os serviços de assistência serão gratuitos e o município, dentro de suas possibilidades, proporcionará cursos de aperfeiçoamento, treinamento e especialização a seus funcionários em matéria de interesse para seus serviços. Ao servidor acometido de doença profissional ou acidente em serviço, além de vencimento integral assegurado na sua seção correspondente, será concedido transporte dentro dos limites territoriais do Estado, com direito ao acompanhamento, se necessário, um acompanhante, na verdade. Então, é uma possibilidade trazida pelo serviço público de um acompanhamento. Em seguida, aqui temos o direito de petição. O direito de pleitear administrativamente prescreverá em 5 anos nos casos de demissão, cassação, aposentadoria ou disponibilidade e em 120 dias nos demais casos. Então, os casos mais graves, ou melhor, no caso mais grave, no caso de demissão, cassação, aposentadoria, é de 5 anos que se prescreve o direito de pleitear, ou seja, do servidor público fazer uma reclamação diante do judiciário. Do direito de vantagens da ordem pecuniária, o capítulo 1 traz os vencimentos e da remuneração. Vencimento, então, é a retribuição paga pelo servidor para o servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei e acrescido de vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias que a ele não se incorporam, percebidas em continuidade em razão do cargo. A remuneração do servidor só poderá sofrer descontos autorizados em lei complementar, que não são previstos nesta lei aqui. As vantagens da ordem pecuniária. Além do vencimento padrão fixado em lei, poderá ser concedido ao servidor as seguintes vantagens: diárias, gratificações, ajuda de custo, avanços adicionais por tempo de serviço, abono familiar, auxílio para a diferença de caixa, aqueles que prestam serviços financeiros para o Estado, auxílio funeral e adicional pelo exercício de atividade de insalubridade e periculosidade noturno, sendo a periculosidade o caso que se quadra os guardas municipais. E também referente a este auxílio para a diferença de caixa é aquele que presta serviços financeiros, certo? As diárias, ao funcionário que, por determinação da autoridade competente, se deslocar temporariamente do município no desempenho de suas atribuições ou em missão de estudo de interesse de administração, serão concedidas além de transporte, diárias e título de indenização. E as gratificações, será concedida gratificação pela prestação do serviço extraordinário, pela execução ou colaboração em trabalhos fora de obrigações normais do cargo, pelo exercício do encargo de membro de banca ou comissão de concurso, ou seu auxiliar, ou por participação em órgãos de deliberação coletiva. O servidor convocado para trabalhar fora do horário de seu expediente terá direito à gratificação por serviços extraordinários, modelo do que ocorre na iniciativa privada. Também o serviço público paga qualquer retribuição extra. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada ao chefe da repartição, ou de ofício. No caso de trabalho noturno, que entende-se trabalho noturno das 22 horas até as 5 horas da manhã, a hora é considerada de 52 minutos e 30 segundos. É uma hora reduzida. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de vantagens da instalação do servidor que for designado para exercer estudos ou missão fora do município, por tempo que justifique mudança temporária da residência. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para fora do Estado. Então, a ajuda de custo ela não pode exceder o dobro do vencimento. Aqui do referente aos avanços, após cada 3 anos de serviço prestado ao município, em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço de até um máximo de 10 avanços, cada um no valor de 5% de vencimento básico padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorporará para todos os efeitos legais.
Em cargo de provimento efetivo poderá computar-se, para efeitos de concessão de avanços, o tempo de serviço público prestado somente ao município de Imbé ou de Tramandaí. Cada falta não justificada ao serviço e as multas ou suspensões até 5 dias serão descontadas em décuplo, ou seja, não falte ao serviço, não vale a pena. Será considerada suspensa por 1 ano a efetividade para fins de avanço se o servidor, durante aquele período, tiver mais faltas do que o previsto. Do adicionais por tempo de serviço, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em comissão perceberão adicionais de 15% ou 25% dos seus vencimentos a partir da data em que completarem, respectivamente, 15 e 25 anos de serviço, e não são cumulativos esses acréscimos. Então, o adicional de 15% cessará uma vez concedido de 25%. Eles não se somam. Então, você primeiro tem 15% após 15 anos de serviço e, em seguida, 25%. Além do serviço prestado ao município, salvo os prescritos no parágrafos 4º e 5º, somente será computado o tempo de serviço estranho ao município, prestado perante a iniciativa privada com a devida comprovação por meio de apresentação de carteira de trabalho. Então, para quando você for solicitar os 15%, você pode levar 3 anos de iniciativa privada e quando for solicitar os 25% de acréscimo, você pode levar 5 anos da iniciativa privada. Em seguida, podemos perceber que a todos os servidores públicos do município, independentemente do valor dos vencimentos que vem recebendo, será concedido o salário família na proporção do respectivo número de filhos, ou seja, até completar 14 anos de idade, ou, no caso de inválido, pelo resto da vida, você tem direito, independente do seu salário, a um acréscimo sobre o seu salário, denominado salário família, certo? Então, o auxílio por diferença de caixa, que eu havia comentado, é direcionado aos tesoureiros ou pessoas que trabalham com caixas ou que mexem com finanças dentro do município. Esse tem auxílio para o complemento de casos de diferenças na hora de fechamento de caixa, assim como acontece na iniciativa privada. Será concedido à família do servidor falecido em exercício, em disponibilidade ou aposentado, à pessoa que provar de fato ter feito as despesas com seu enterro, um auxílio equivalente a 1 mês do vencimento ou provento. Então, aquele que falece nas suas atividades ou fora delas, tendo sido servidor público municipal, estando vinculado à administração pública, recebe o direito a 1 mês de salário. Da função gratificada. A função gratificada é instituída em lei para encargo de chefia ou assessoramento. O valor da função gratificada será percebida cumulativamente com os vencimentos do cargo do provimento efetivo. O servidor municipal efetivo que tenha exercido função gratificada até 60 meses ininterruptos ou por 8 anos intercalados terá direito a incorporar o vencimento o valor da maior função gratificada exercida no período não inferior a 1 ano, ou seja, passou de 60 meses ou de 8 anos intercalados, você tem direito a levar para a sua aposentadoria esta função gratificada. É muito importante isso. Em seguida, nós podemos perceber outros aspectos relevantes. A readaptação, que é a forma de investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com a sua vocação ou com limitações que possa ter vindo a sofrer. Então, a readaptação é você ser adaptado a uma nova função devido a alguma moléstia, alguma doença, alguma dificuldade que você tenha para desempenhar. Isso provavelmente somente para aquele que já é estável. Em seguida, aqui nós podemos perceber. Em seguida, nós temos os deveres e as proibições. O bom senso lhe auxiliará neste momento. Então, deveres do servidor: comparecer ao serviço, cumprir determinações, executar os serviços que lhe competirem, tratar com urbanidade os colegas, manter a cooperação e solidariedade. Então, o bom senso, sem dúvida, pode lhe auxiliar, porque são somente questões de bons costumes. Tudo que for de bom, de positivo, estará dentro dos deveres do servidor, a não ser que a banca resolva complicar e cobrar texto de lei exato. Então, por isso, você deve ler atentamente os artigos para caso de decora. Então, outros deveres como guardar sigilo, zelar pela economia e conservação, e como proibições você tem como referir-se publicamente, de modo depreciativo às autoridades, retirar com prévia, ou melhor, sem a prévia autorização, qualquer documento ou objeto da repartição pública. Enfim, também, novamente, o bom senso e os bons costumes sendo atrelados às proibições. Então, tudo que é proibido na sua vida pessoal também é proibido na administração pública, certo? Então, aqui damos mais algumas outras proibições e, em seguida, a responsabilidade. O servidor responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. A responsabilidade, então, será por conduta dolosa ou culposa e será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo, sendo que pode ser descontado de forma líquida, mediante desconto em folha de pagamento, nunca excedente a 20% da sua remuneração. Então, por questões de legalidade, para que não onere de uma forma muito grave o servidor, apenas 20%. E aqui questões certas da prova. As penalidades, as formas de penalidades das penas disciplinares, advertência, repressão, multa, suspensão e destituição da função. A banca sempre pergunta quais são os tipos de penalidades que poderão ser aplicadas pela administração pública municipal. Advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição da função.
além de outras duas que veremos em breve, que são referentes a, no caso, demissão, e a mais uma, deixa eu verificar aqui no próximo slide, que seria a cassação de aposentadoria e da disponibilidade. Então, a demissão e a cassação de aposentadoria da disponibilidade. São 7 tipos de punições que a administração pública pode impor sobre o seu servidor público. Então, esses 7 tipos devem ser levados para a prova, em especial a demissão como uma das mais graves, a cassação de aposentadoria e da disponibilidade, que você deve reservar na sua mente. A pena de demissão, qualificada como uma nota bem do serviço público, implica na expulsão do funcionário público do serviço público municipal e na impossibilidade definitiva de reingresso do demitido, salvo-se por via de revisão legal. E em vermelho destaquei que não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. A pena de advertência será aplicada verbalmente nas infrações de natureza leve, visando sempre o aperfeiçoamento profissional do servidor. Então, a pena de advertência ela é sempre verbal e nas infrações de natureza leve, visando sempre o aperfeiçoamento profissional do servidor. Essa é uma das maneiras mais brandas da administração pública punir o seu servidor. Em seguida, percebemos aqui a pena de repreensão, que será aplicada por escrito nos seguintes casos. Na reincidência das infrações, a pena de advertência. Então, quando for reincidência, será a pena de repreensão. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, aplicar-se-á quando a falta for intencional e nas violações das proibições e quando deixar de acatar as ordens. Nestes casos, você terá pena de suspensão, que jamais excederá a 90 dias. Então, para a falta não intencional e na violação de outras penalidades. A pena de demissão será aplicada no caso de crime contra a administração pública, abandono de cargo ou falta de assiduidade, incontinência pública, embriaguez habitual, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa, e também no caso de lesão aos cofres e a dilapidação do patrimônio municipal. Qualquer um desses casos será aplicado a pena de demissão. Então você percebe que são casos bem graves. Então a aplicação regular de dinheiro público também. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. Neste caso, se faltando mais de 30 dias ao serviço, você está considerado como abandono. Então você vai ser desligado da administração pública municipal como uma forma possivelmente de demissão. Então, em seguida, você tem como circunstância atenuante, em especial, o bom desempenho, a confissão espontânea, a prestação de serviços considerados relevantes por lei. E também são consideradas agravantes, em especial a premeditação, a combinação com outras pessoas, o fato de ser cometido durante cumprimento de pena disciplinar e a acumulação de infrações e a reincidência. Aqui, então, nós temos no artigo 183 as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes, assim como no direito penal você tem a prevista na Lei 064 para aplicação ao servidor público municipal. A prescrição ocorre em 2 anos as faltas sujeitadas a repreensão, multa, suspensão ou destituição da função, e em 4 anos para casos mais graves, como a pena de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Então, 2 anos, casos mais leves, como suspensão, destituição da função e multa, e para aposentadoria, cassação de aposentadoria e de disponibilidade em 4 anos. Para a aplicação das penalidades são competentes o prefeito e o presidente da Câmara em qualquer caso, o secretário ou titulares de órgãos diretamente subordinados às autoridades antes mencionadas, até os de multa de suspensão está limitada a 30 dias, e esta limitada a 30 dias no caso, e as demais chefias apenas para as penalidades de advertência e apreensão. Certo? A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até 30 dias, prorrogáveis por igual período. Então, a autoridade ela pode prorrogar essa suspensão preventiva, ainda não é uma suspensão definitiva ou uma demissão. Você pode até 30 mais 30 dias, nesse caso, e sempre a autoridade competente. É importante que isso conste, caso de perguntas de prova. A sindicância, a autoridade que estiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço, deverá determinar a sua imediata apuração através de sindicância, salvo pelos elementos conhecidos, optar desde logo pela instauração de processo administrativo. E a autoridade que terminar a instauração de sindicância fixará o prazo nunca superior a 30 dias para sua conclusão, prorrogável até o máximo de 15 dias. Certo? Então, no máximo, período total de 45 dias, você tem que ter finalizado este processo. A instauração e processo administrativo será instaurada pela autoridade competente para apuração de ação ou omissão do servidor, puníveis disciplinarmente. Então, o processo administrativo é sempre instaurado pela autoridade competente para apuração de ação ou omissão. Ação ou omissão, certo? Sempre importante lembrar estes fatos. Em seguida, podemos perceber o processo administrativo deverá ser concluído no prazo de 60 dias. O processo num todo, 60 dias, prorrogáveis por 30 dias, ou seja, 90 dias o período máximo para a totalidade do processo.
e sendo mediante autorização da autoridade que determinou sua instauração. A comissão processante assegurará ao sindicato todos os meios adequados à ampla defesa. E em seguida nós podemos perceber aqui que se as irregularidades apuradas no processo administrativo constituírem crime, o presidente da comissão processante encaminhará certidão das peças necessárias ao órgão policial competente para providências cabíveis. Então, sempre que houver crime ou, no caso, qualquer tipo de infração que demande maior necessidade de investigação, será posteriormente encaminhado às autoridades competentes. Se o processo não for decidido no prazo legal, o indiciado, se estiver afastado, reassumirá automaticamente o exercício, aguardando decisão. Após 90 dias, ele volta às suas atividades, caso tenha sido afastado preventivamente, como previsto naqueles incisos anteriores, naqueles artigos anteriores que havíamos estudado. Em seguida, aqui nós podemos perceber, com referente ao servidor que estiver respondendo ao processo administrativo, só poderá ser exonerado a pedido após a solução, desde que não lhe seja aplicada a pena de demissão. E a revisão? A qualquer tempo poderá ser requerida pelo servidor punido a revisão do processo administrativo do qual ele tenha resultado pena disciplinar, desde que aduzido fatos ou circunstâncias suscetíveis de demonstrar sua inocência. Tratando-se de servidor falecido ou declarado ausente por decisão judicial, a revisão poderá ser requerida por ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, depois de terminado o processo, você, ou no caso de seu falecimento, os seus descendentes. O dia 28 de outubro será considerado comemorado o dia do servidor público municipal. Então, dia 28 de outubro. A prova pode perguntar isso, por que não? Já que consta na Lei 064. E aqui já finalizando a nossa lei, temos apenas que é livre a associação sindical do servidor público municipal e ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. E o direito de greve do servidor será exercido nos termos e nos limites definidos na legislação. E esta legislação que até hoje não existe. Então, o servidor ainda é regulado pelas leis privadas, do setor privado. Não existe uma legislação específica para o servidor público municipal. Este é o fim da lei e da aula número 3. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, faça suas perguntas, pois fazendo perguntas você também está estudando. Não fique com dúvidas, não leve dúvidas para a prova. Vamos sanar todas as dúvidas possíveis e que estejam claramente expressas nesta lei. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com todo mundo que vai fazer esse concurso. E agora fique com o motivacional.